Olá, vamos estar iniciando então a nossa quinta aula. Vamos começar aqui, continuar o nosso trabalho, o nosso curso de auxiliar administrativo, passo a passo, sem frescura. E hoje eu queria até comentar um detalhe com vocês que eu achei interessante. Eu tirei o dia para poder pegar para alguns alunos, pessoas que já assistiram o nosso curso, e que nós já completamos aí mais ou menos mais de 10.200 pessoas treinadas ao longo desse nosso trabalho de mais de 15 anos, 20 anos praticamente, né? No total dá 21 anos e alguma coisa. E nós tivemos aí nesse período também mais de 7.000 pessoas que conseguiram emprego na área de auxiliar de escritório, auxiliar administrativo. E eu fiquei encantado em saber que algumas dessas pessoas, com quem eu tive a oportunidade de conversar, estão muito bem, estão alocadas, estão trabalhando, estão se sentindo bem, estão crescendo. Então, nosso grande objetivo desse treinamento é que você entenda o que está por trás das cortinas e você também aprenda a executar de forma clara, tranquila, o seu trabalho dentro de um escritório. Então, vamos continuar nosso programa, que ele é bem tranquilo, né? Então, curso completo de auxiliar administrativo, departamento de pessoal, aula 5, rescisão de contrato. Então, o que é uma rescisão de contrato? Vamos então, um documento, ou seja, um termo que é assinado pela empresa e pelo funcionário, contendo todos os cálculos onde se quebra um contrato, como está aqui, foi quebrado um contrato, não há mais aquele vínculo do funcionário com a empresa. Então, quando não há mais o vínculo do funcionário com a empresa tem que tomar uma série de atitudes, fazer uma série de tarefas, trabalhos ali, onde nós vamos fazer um termo chamado termo de rescisão de contrato, que é como se fosse um grande recibo, onde nós vamos dispensar e vai quebrar esse vínculo, mas tudo dentro da lei, baseado na CLT, baseado também no sindicato, tá bom? Que é a convenção coletiva. E toda rescisão de contrato, uma coisa que eu queria até comentar com todo mundo, por exemplo, nós vamos ver o primeiro caso hoje, comentar com você, que vai ser dispensa sem justa causa, quando a empresa demite o funcionário. A primeira informação que eu queria colocar para você que vai trabalhar possivelmente no auxiliar, como analista de departamento de pessoal, é quando você vai conversar com uma pessoa para demitir aquela pessoa. Nas grandes empresas, nas empresas melhores, existe um departamento específico chamado de recursos humanos, que ele é utilizado para conversar com o funcionário, explicar que ele vai ser demitido, explicar quais são os direitos dele, explicar que ele vai ter um seguro-desemprego, explicar que a empresa poderá de repente chamá-lo em outro momento, para que a parte humana da pessoa seja exaltada, para que você não humilhe a pessoa, não se sinta desesperada quando está sendo mandado embora, porque principalmente quem está precisando daquele trabalho e gosta de trabalhar naquele local, ele vai bater um certo desespero naquela pessoa. Tem gente que teve casos, vou falar para você, que a pessoa ela foi mandada embora de uma empresa, ela simplesmente saiu de lá da empresa e se jogou na frente de um ônibus. Tanto que a coisa é séria, que você deve tratar a pessoa com amor, com carinho, com respeito. Teve casos de outras pessoas também que o analista de departamento de pessoal foi demitir a pessoa de qualquer jeito, a pessoa virou e agrediu aquela pessoa fisicamente. Então, você corre um risco da reação da pessoa quando vai ser mandado embora. Então, a melhor maneira, caso não haja um departamento de recursos humanos na sua empresa e você seja a pessoa que vai falar, é você explicar, talvez que a empresa está passando por algum tipo de problema, que no futuro ela poderá ser recontratada, explicar que ela vai receber um seguro-desemprego, explicar que vai ser feito um acerto conjunto com aquela pessoa. Então, seja humano, trate aquela pessoa com muita humanidade, para que você possa evitar situações bem desagradáveis, não é verdade? Então, vamos continuar então. Estamos vendo o caso aqui, que é dispensa sem justa causa, quando a empresa demite o funcionário, certo? Então vamos lá. A rescisão de contrato ocorre quando o vínculo empregatício se encerra entre o empregado e a empresa na qual ela trabalha. Então, tipo de rescisão de contrato, tá bom? Vamos ver os tipos. Aqui nós vamos falar de alguns tipos agora. Hoje eu vou especificar muito, eu vou entrar muito no dispensa sem justa causa, que é quando a empresa demite o funcionário. Mas temos também o pedido de dispensa, quando o funcionário pede para sair da empresa. O caso do estagiário, vamos ter também um jovem aprendiz. Temos a empregada doméstica, a rescisão indireta, tá bom? A empregada doméstica, inclusive, muitas pessoas mandam muitas empregadas embora sem direito a nada. Rescisão indireta. O que é uma rescisão indireta? Rescisão indireta é quando a empresa comete uma quebra de contrato com o funcionário, ele pode pedir para sair, mas os acertos dele vão ser como se ele estivesse sendo mandado embora. Porque há uma diferença no que ele recebe quando a empresa manda embora e quando ele pede para sair.
você vai ver que o acerto diminui drasticamente o valor. Alguns de vocês já devem saber disso, né? Então, talvez você saiba, justa causa é quando a pessoa comete uma falta muito grave. Nós vamos falar disso depois também, tá bom? Então, vamos à frente aqui. Dispensa sem justa causa. Toda vez que eu for fazer uma rescisão de contrato, for fazer um acerto com um funcionário, a primeira coisa que eu preciso, que eu sempre faço, eu particularmente falando, né, Oliveira, é levantar os dados daquela rescisão em si. Por exemplo, aqui, desses dados aqui, número 1, salário, R$ 3.500, a data de admissão foi 1º/3/2018, data do desligamento 1º/9/2019, portanto, verificamos que ele tem mais de um ano de empresa. Dias em haver, 8 dias, esse aqui é o saldo de salário, ou seja, se a empresa está devendo algum dia para o funcionário, nós vamos acertar aqui. Eu tenho que saber também aqui se ele tirou férias ou não tirou férias. Nesse caso, não tirou férias, nenhuma. Se ele teve alguma falta também no mês do aviso prévio, teve 2 faltas. E também se no mês do aviso prévio ele fez alguma hora extra. Tem 10 horas extras. Tá? Então, você pode perguntar, vamos depois falar sobre isso, né? Vai cumprir aviso? Sim. Tá bom? Tem um caso que a empresa ele cumpre aviso e tem caso que ele não cumpre o aviso. Quando ele não cumpre o aviso, ele é chamado de aviso prévio indenizado. Aí, nesse caso, a empresa tem 10 dias para acertar com o funcionário. Quando ele cumpre o aviso, então, ele vai, a empresa tem, no caso, a empresa vai acertar com ele, né? Depois de 30 dias, tá bom? E vamos lá. Então, o primeiro direito que a pessoa tem é aviso prévio. Vai cumprir o aviso prévio? Perguntinha para você? Vai. Então, R$ 3.500 ao final de 30 dias de aviso cumprido. Lembrando, com a nova mudança na lei que teve, por cada ano a mais que ele tiver na empresa, acrescenta um dia a mais no aviso prévio dele. Então, se ele ficou a partir do primeiro ano, né, mais um ano, então vai para mais um ano, 31 dias. Para outro ano, 32 dias. 3 anos, 33 dias, tá bom? Então, nesse caso aqui, vamos lá. Aí, vamos lá. Vamos ao segundo direito, que seria, então, o 13º salário proporcional. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Nesse caso aqui do 13º proporcional, eu vou verificar no ano em que ele foi desligado da empresa, vamos voltar aqui para a gente ver o ano em que ele foi desligado, no ano de 2019, eu quero saber quantos meses ele trabalhou nesse ano de 2019 aqui. Lembrando que o mês para valer nessa contagem, ele tem que ter trabalhado pelo menos 15 dias dentro do mês. Então, vamos contar aqui, ó, do dia 1º, tá, de janeiro, até a data que ele foi desligado, 1º/9, quantos meses que deu? Vamos lá. Então, nós tivemos aqui 8 meses, tá? 8 meses, porque do dia 1º de janeiro até o dia que ele foi desligado, então ele trabalhou 8 meses. Por que o mês 9 não vai contar? Porque ele trabalhou só um dia no mês 9. Então, mais uma vez, eu pego, então, verifico o ano que ele foi desligado, que foi 2019, e verifico quantos meses ele trabalhou naquele ano que ele foi desligado. Por que eu não considero o ano anterior? É porque ele já recebeu o 13º na folha de pagamento de 2018. Agora eu vou contar só 2019. De 1º de janeiro de 2019 a 1º/9 de 2019 foram 8 meses. Pegando a nossa fórmula, salário dividido por 12 vezes número de meses dá 3.500 dividido por 12, R$ 291,66 vezes 8 dá 2.333,33. Vamos lá. Férias vencidas, é o terceiro direito. Lá nos nossos dados, tirou férias ou não tirou férias? Não tirou férias, então vamos pagar as férias vencidas. Qual o período que deu direito às férias? De 1º/3 de 2018 a 1º/3 de 2019. Então, quarto direito, férias proporcionais. Então, vamos pegar aqui, ó, olha só. 1º/3 de 2019, começaria a contar de novo. Se ele não tivesse sido mandado embora, iria até 1º/3 de 2020. Mas ele foi? Não. Foi só até 1º/9 de 2019, contando dessa data, que seria a recontagem de um novo período de férias de aquisitivo, até a data que ele foi desligado. Lembrando que para valer na contagem, da mesma forma, segue a mesma regra. O mês, a pessoa tem que ter trabalhado pelo menos 15 dias. Então, foram 6 meses, tá bom? 6 meses. Mesma coisa aqui, ó, tá? Do 13º lá. Pego a fórmula R$ 3.500, divido por 12. O que é esse 12? São os meses do ano, tá? 291,66 vezes 6 dá 1.749,96. Então, tivemos mais o nosso quarto direito. Acabou os direitos? Não, tem muito direito ainda. Vamos lá. O quinto direito chama-se adicional de 1/3 de férias. Quando o funcionário trabalha numa empresa,
Comumente, né, no seu decorrer do ano, ele precisa receber um adicional na época que ele vai sair de férias, chamado adicional de 1/3 de férias. É um dinheiro a mais que vai para o salário dele naquele mês. Nós vimos nas férias lá atrás, você deve estar lembrado, né? Como nós falamos. Não significa que quando ele está sendo mandado embora, saindo daqui por dispensa sem justa causa, não significa que a empresa não tem que pagar. Tem que pagar sim, tá? Ele já está felizinho aqui, ó, de dinheirão, né? Então, férias, olha a fórmula. Férias vencidas mais proporcionais dividido por 3, que é 1/3. 3.500 mais 1.749,96 dá 5.249,96. Dividido por 3, mais um direito que a pessoa tem, 1.749,96. Sexto direito, hora extra. Se no mês do cumprimento do aviso ele fez algum tipo de hora extra, então você vai pagar hora extra para ele. Olha só, lembra da hora extra? Pega o salário, divide por 220, dá 15,90 que ele ganha por hora na empresa, multiplico por 1,5, que é a hora mais a metade dela mesma, dá 23,86. E quantas horas ele fez na nossa contagem? 10. Então ele vai ter o sexto direito, que é R$ 238,63, certo? Sétimo direito, saldo de salário. São dias que a empresa está devendo para o funcionário. Então eu pego o salário, divido por 30, que são os dias do mês, vezes número de dias. Olha só, 3.500 dividido por 30 dá 116,66. Quantos dias a empresa está devendo para o funcionário? 8. Então, o sétimo direito ele vai receber R$ 933,33. Você está percebendo que a pessoa que compreende, na verdade, eu já falei isso para vocês, isso aqui que eu estou ensinando, tinha que ser ensinado em uma escola estadual para a pessoa. Todo mundo deveria saber o direito. Olha, digamos, eu poderia exagerar, mas eu não estou exagerando. 60% das pessoas que saem, ou 70% de uma empresa que é mandada embora, ela não sabe como foi calculado os direitos dela. Talvez você mesmo já passou por isso. Você mesma, né? Já passou por isso. Você saiu da empresa, viu aquele papel lá, aquela rescisão e recebeu aquele tanto. E na maioria das vezes tem empresas que às vezes, infelizmente eu tenho que falar, né? Podem até enganar o funcionário. Ele tinha direito a receber, por exemplo, 8, 10 mil reais, recebe 4 mil, vai para casa feliz, porque ele não sabe como foi calculado. E aqui você está sabendo por trás da cortina. Se eu fosse, né, trabalhar, calcular uma rescisão de contrato no sistema de informática, era só informar aqueles dados lá inicialmente e mandar o programa gerar. Ele faz sozinho. Mas às vezes você não saberia como foi calculado cada passo desse. Por isso que é importante o curso que você está fazendo. Próximo direito é a periculosidade, quando ele trabalha em alguma coisa perigosa. Vamos colocar uma periculosidade para ele aqui, né? Se ao longo do ano na empresa ele vinha recebendo, na rescisão, tem que receber também, dá 1.050. Vamos colocar uma gratificação para ele, R$ 200. O total até agora, somando do item 1 até o item 9, tá bom? Então, voltando aqui só um pouquinho, né? Que eu gosto muito de fazer essa mágica de voltar. 1, aviso prévio. 2, 13º. 3, férias vencidas. 4, férias proporcionais. 5, adicional de 1/3 de férias. 6, hora extra. 7, saldo de salário. 8, periculosidade. E 9, gratificação. Total dá R$ 15.255,26 para uma pessoa que ganhava R$ 3.500 por mês numa empresa e que trabalhou 1 ano e pouco na empresa, tá certo? Então, vamos lá. Temos mais um direito aqui chamado de FGTS, que é um fundo de garantia. O fato de uma pessoa estar saindo da empresa não quer dizer que ela não vai receber o fundo de garantia, tá? Então, aqui, ó, olha a fórmula para calcular o FGTS. Então, eu pego o subtotal menos as faltas, tá certo? Então, é isso aqui menos as faltas, tá? Vezes 8%, tá? Ok? Então, tivemos falta aqui, por exemplo, 233,33, nós vamos calcular daqui a pouco, tá? A falta. Então, dá 14.821,93 vezes 8%. Chamamos isso aqui de FGTS do acerto, que vai ser depositado na Caixa Econômica Federal ou pode ser pago também direto na rescisão de contrato. Mas geralmente é depositado na Caixa Econômica Federal também. Lembrando que as faltas aqui calcula assim, ó, pega o salário, divide por 30, que deu 116,66, vezes duas faltas, né? 233,33. Então, perfeito, tá bom, ele vai embolsar 15 mil? Não vai embolsar 15 mil não, porque nós temos a outra parte, tá? Ainda tem mais alguma coisa para ele, tá bom? Olha só, mais um direito que é a multa trabalhista. Quando a empresa manda o funcionário embora, talvez você já até tenha ouvido falar sobre isso, a empresa é obrigada a pagar uma multa para esse funcionário. Como é que eu faço essa multa? Eu pego o FGTS do acerto, mais o FGTS que está no banco, eu vou ver através do extrato da Caixa Econômica Federal,
e eu multiplico por 20%. Antigamente era 40%. A lei, né? A última mudança da lei trabalhista, teve uma mudança que mudou para 20%. 1.185,75 mais 6.500, 7.685,75 vezes 20%. Então, ele vai ter uma multa. A empresa é obrigada a pagar uma multa para ele de 1.537,15. Talvez você já tenha ouvido falar por aí, deixa eu tomar uma água aqui, que a empresa às vezes faz um acordo com o funcionário, né? Não é uma coisa que está dentro da lei, mas se você já passou por isso, conhece alguém que passou por isso, o que seria o acordo? A empresa manda o funcionário embora, ele pede para sair o funcionário, mas ela acerta como se estivesse mandando embora, e o funcionário devolve essa multa para a empresa. Só isso que é acordo. O acordo é só esse. Aí ele vai sacar o FGTS do banco, vai pegar o seguro-desemprego. Por isso que às vezes, tá? Hoje, assim, já tem outras formas de fazer isso, né? Que o governo permite, né? Que a empresa faça também esse tipo de acordo. Então, nós vamos falar disso depois, mas é bom você trabalhar direitinho na empresa, sair com as portas abertas. De repente, quando você quer sair, a empresa pode fazer um acordo com você. Pensa, se você for aquele cara chato, arrogante, que tudo leva na truculência, né? Não é tão interessante assim, certo? Então, dá 17.975,23. Então, vamos lá. Aqui temos agora, tá bom? Os descontos, que é a parte mais triste. Temos as faltas, que deu 233,33. A forma de calcular está aqui. 3.500 dividido por 30, 116,66 vezes 2, 233,33, né? Temos aqui o vale transporte. Nós pegamos aqui, lembra lá da nossa regrinha? Multiplicamos por 6%, pegamos a tarifa aqui, vezes a quantidade de vale, comparamos e descontamos o valor menor. Temos um outro desconto que é o INSS, tá bom? Que olha só, pegamos aqui então, tá bom? O total, menos as faltas, menos o FGTS, vezes uma tabela, que é aquela tabela do INSS que aprendemos na folha de pagamento. Então aqui, ó, 17.975, menos 233 das faltas, menos 1.185,75 do vale do FGTS, dá 16.556,15, tá bom? Então, como deu um valor muito alto, nós vamos descontar o teto máximo. Lembra do teto máximo do INSS? A nossa tabela fala que quando passa de um valor X, tá bom? A gente desconta aqui o teto máximo. Acima de 6.433,57, desconta no máximo R$ 900,69. Então, o INSS foi quanto? Teto máximo de INSS. Acabou o desconto? Não. Agora vem um pesado, né? Imposto de renda retido. Vamos descontar também. Olha a fórmula. Total. Pessoal, ó, é só você seguir a fórmula. Não estressa, não decora isso aqui. Vai se tornando natural o trabalho com o tempo. Total menos INSS, menos FGTS, menos faltas, vezes tabela. Total 17.975,23, INSS 969, 1.185,75 do FGTS e 233,33 das faltas. A base de cálculo, nós chamamos aqui de base de cálculo. Muito interessante, né? 15.655,46. Pegamos isso aqui, jogamos na tabela, tá, de imposto de renda, que deu 27,5%. Pagaríamos para o governo 4.305,25. Mas temos lá o desconto, né? Seria, então, o desconto, ou seja, a dedução, o valor dedutível, 869,36. Então, quanto que eu vou pagar aqui? 3.435,89. Total de descontos, somando todos os descontos, voltando aqui então, que eu gosto de fazer a minha mágica de voltar. Aqui, as faltas, vale transporte, INSS e imposto de renda, deu R$ 4.759,11. Líquido a receber, 17.975,23, menos R$ 4.759,11. 13.216,12. Está vendo aqui? De quase 17 mil passou para 13 mil, porque nós tivemos uma pancada de desconto aqui. Então, é bom a pessoa saber o que ela está fazendo, né? Como ela está fazendo as coisas na empresa, tá certo? Por que ela está fazendo aquilo. Porque é muito delicado a pessoa chegar em você e perguntar: e aí, João? E aí, Maria? Como é que você calculou essa rescisão minha? Por que deu esse valor aqui de descontos? Por que descontou tudo isso? Aí, se você não souber responder, passa uma vergonha desnecessária, tá certo? Então, vamos só relembrar aqui a nossa tabelinha, tá bom? Do INSS aqui. Não, do imposto de renda, perdão, tá? Aqui está a nossa tabela de imposto de renda. Só para você, se tiver alguma dúvida, você vem cá e consulta, deu 27,5%, tá certo? Porque acima de 4.664, deu 17 mil e tanto, né? E aqui nós temos aqui a nossa tabela de INSS, para a gente saber exatamente, né, que ponto a gente estava aí nessa parte, certo? E saber que ponto também a gente pode chegar nessa outra
situação. Então, você está aprendendo de forma simples, sem frescura, fazer um trabalho organizado, tá bom? Para que você compreenda, saiba o que você está fazendo, explique para o seu patrão e explique também para o cliente, que nesse caso seria o funcionário, tá bom? Vamos agora então ao nosso momento que eu gosto de falar com você, que é o momento do RH. Olha, tem um defeito que todos nós como seres humanos podemos ter, que eu queria alertar você contra ele, chamado inveja. Muitas das vezes, quando você começa a trabalhar numa empresa, você ali, no início você é todo reservado, você tem um critério, se observa, né? Toma um cuidado, mas quando você vai se acostumando com as pessoas da empresa, é normal você falar de coisas pessoais e às vezes as pessoas podem usar essas informações contra você no futuro. Às vezes, quando você começa a se destacar demais, tanto pode acontecer os dois casos. Quanto alguém pode ter inveja de você, querer puxar o seu tapete, ou você também pode se não tomar cuidado, ter inveja às vezes de alguém que está indo bem na empresa. Lembre que cada um tem uma história para construir. Cada um tem uma história para construir. Certo? Isso me lembra muito aquela questão de um camarada. De repente, dois vizinhos, né? Seja que é vizinho de alguém. De repente, os vizinhos lá eram amigos, os dois andavam a pé, pegavam ônibus. Um belo dia, o vizinho do lado comprou uma Garelli. Você lembra da Garelli? Que todo mundo tem raiva da Garelli, né? E passa raiva. Aí o outro falou, nossa, meu Deus do céu, esse cara não comprou uma Garelli. E, meu Deus, agora se eu não comprar Garelli, minha vida não é a mesma. Agora ele está melhor que eu. E o cara rala e compra uma Garelli. Aí o outro vizinho se desenvolve mais um pouco, vai lá e compra uma moto. O cara, rapaz, mas eu não posso ficar para trás. Eu preciso comprar essa moto. Eu vou comprar essa moto. Aí eu tenho que comprar essa moto. E compra a moto. De repente o vizinho rala e compra lá, vamos pegar aqui um Paliozinho, né? Um carrinho mais simples um pouco, um Celtinha. Eu falei, cara, agora eu tô por baixo. Aí o cara, então quer dizer que se o vizinho comprar um avião, você tem que comprar um avião? Se o outro lá está desenvolvendo a função dele, você tem que... Não, você tem uma história para viver. Lembra que cada um tem uma história. Você pode o quê? Pegar como exemplo um trabalho. Você pode, por exemplo, pegar o meu trabalho como exemplo, como eu pego do Roberto Justo, por exemplo, que eu acho uma pessoa incrível. Mas você não pode copiar a pessoa 100% e querer ser igual a ela, certo? Não faça isso, tá bom? Então, obrigado por estar aqui presente nessa aula e até a nossa próxima aula. Estamos lá, estamos aprendendo. Volte o vídeo, reveja essa aula de rescisão, que ela é muito importante. Até a próxima aula. É isso aí.